Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria de estarmos mais uma vez reunidos. É o nosso programa Magnífica, aquele hino tão bonito de Nossa Senhora, hino que é uma verdadeira profecia e uma profecia que nos dá Jesus, aquele que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E nesse momento a gente quer estar muito unido a Nossa Senhora, mais do que nunca, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo que vai brotando uma pequena esperança de vacinação. E a gente necessita de Nossa Senhora. Necessita de Nossa Senhora para dar um pouquinho de juízo e cuidado a muita gente que está se descuidando e achando que não há mais risco. Também esse Espírito Santo que tomou conta de Nossa Senhora, que ilumine também todos aqueles que são responsáveis pela saúde da nossa gente, para que eles consigam levar essa vacina a todos, sem exceção. Que não haja privilegiados, e ao mesmo tempo que até lá a gente vai se cuidando, porque vai demorar um pouquinho, toda essa cura que começa a ser feita no mundo inteiro. E eu tenho a grande alegria de ter aqui comigo para bater um papo, um grande membro da nossa Academia Marial, Alessandro Barbosa. Alessandro, que prazer encontrar você, conhecer você e poder bater um papo com você. Prazer é todo meu, padre. A alegria é imensa. Meu coração muito se alegra da gente poder bater esse papo aqui, ter esse contato próximo com a Casa da Mãe Aparecida e, através desse canal, com tantos irmãos e irmãs espalhados, né, por esse Brasil e pelo mundo, que são devotos também da nossa mãe. Isso. Pois é, conta um pouquinho, Alessandro, mais para você se apresentar assim, no que você trabalha, sua família, conta um pouquinho para... E como é que você tem esse link especial com Nossa Senhora? Esse link especial com Nossa Senhora é coisa de longa data, né? Que bom. Coisa de infância, coisa que vó planta no coração da gente. Sim. E que a gente vai regando com a fé em Deus, com a vivência na igreja, com a vivência com os irmãos. A gente cresce, ocupa um lugar de pesquisa, faz uma faculdade de teologia, conhece pessoas. Pois é, tive a felicidade de poder participar da turma de pós-graduação em Mariologia, a primeira turma reconhecida pelo MEC, que foi fruto, né, de uma parceria da Faculdade Deoniana com a Academia Marial, Santuário Nacional. E continua, se Deus quiser, né? Desde sempre sou membro dessa academia e tenho o maior orgulho de dizer que sou membro da Academia Marial. E aqui no trabalho, como o senhor disse, eu moro em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, né? Sim. E nesse momento eu estou coordenando o programa de saúde mental do município, sou terapeuta naturopata, homeopata, florais também a gente mexe, e a nossa vida é essa, trabalhamos aqui na nossa paróquia, na comunidade, ajudamos naquilo que precisa. Sim. Qual que é a sua paróquia, Alessandro? Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Rio das Ostras. Né? Então, vamos bater um papo. Eu queria que você me ajudasse, então, a gente a refletir um pouco sobre, digamos, esse tempo, essa experiência até dolorosa que está vivendo de pandemia, não é mesmo? E essa relação com a nossa fé, com a nossa piedade em Nossa Senhora. Como é que você vê exatamente, entende? E você é um agente da Pastoral de Saúde, você trabalha na área da saúde, não é mesmo? Isso é muito importante. Como é que você vê em meio a essas dificuldades, não é mesmo que a pandemia vai colocando tantas restrições? Vamos já fazer o primeiro aniversário de pandemia no mundo inteiro, né? Pois como é que a gente deve recorrer a Nossa Senhora? Qual a atitude da gente, Alessandro? Olha, padre, nós estamos falando aqui, somos devotos, né? Sim. Devotos de Nossa Senhora. Devotar alguém é olhar para esse alguém e ver, e se olhar no espelho. Acho que é um pouco isso, é olhar para Maria e se enxergar ou tentar fazer como Maria, imitar. Devoto é aquele que vai imitar aquele a quem ele devota. Sim. Se a gente vai olhar para Maria, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma mulher de fé, uma mulher de esperança, uma mulher forte, que apesar de todas as intempéries da sua vida, que já iniciam, né, com a vida simples, com uma juventude acometida pelas aquilo que a vida oferece, né? É lógico que guiado por Deus, aquilo que a vida oferece, mas uma mulher que persevera, uma mulher resiliente, ao mesmo tempo uma mulher tão terna, tanta ternura, uma presença amorosa. Acho que é isso que nós devemos, nesse momento de pandemia, manter a nossa
calma, se é que a gente pode dizer assim, né? Certo. A nossa fé e transmitir esses atributos que nós temos em Maria, e através do nosso coração, pela nossa devoção, a gente transmitir isso para as pessoas também, sermos mais ternos, sermos mais carinhosos, transmitir a presença de Deus em meio a todo esse cenário perturbador que a gente vive hoje. É um desafio imenso, né? Mesmo, mas você toca no ponto que eu acho muito bonito. Ser devoto de Maria. Ou seja, você já disse assim, não é só fazer promessa, né? Não é só fazer alguma oração, alguma devoção decoradinha, como a gente faz, mas é principalmente essa capacidade da gente de se espelhar nessa figura maravilhosa de Nossa Senhora. Não me lembro se na história do mundo, naquela época de Nossa Senhora, houve alguma pandemia. Parece-me que não. Mas sabe, às vezes eu fico imaginando, Alessandro, como é que Maria e Jesus vivenciaram aquilo que poderia ter sido a enfermidade e a morte de São José, cujo ano a gente está celebrando, né? Como que a gente pode imaginar o que foi a perda desse marido, né? E a gente sempre invoca São José para boa morte, porque sabe que Jesus e Maria estavam ao lado dele. Mas eu fico pensando no sofrimento, né? Na dor, talvez na enfermidade que acometeu, e naquele tempo as enfermidades ainda tinham poucas possibilidades de serem enfrentadas, né? Como é que você vê essa figura de Maria debruçada sobre o enfermo, sobre o seu marido, sobre os nossos que estão aí entubados em hospitais? Como que você enxerga isso aí, Alessandro? Olha, padre, essa pergunta é muito bem colocada, né? Quantas vidas, mais de 200 mil mortes no nosso país, quantas famílias enlutadas, né? O que a gente pode tirar disso? Primeiro, eu acho que a gente refletir o lugar que a gente ocupa nessa posição de sofrimento e o lugar que Deus ocupa nesse lugar. Acho que o senhor colocou muito bem, né, quando comentou minha resposta da anterior, sobre a questão mesmo de não sermos devotos apenas de orações bem decoradas, mas de sermos devotos, cristãos, né, valorosos por aquilo que nós fazemos, pelo testemunho que a gente dá. Então, pensando na hora de José, pensando no sofrimento de Maria, também na hora de Jesus, aos pés da cruz, certo, pensando exatamente. nos leitos, né, nos leitos de hospitais, nas famílias que sequer podem se debruçar sobre os caixões nesse tempo de pandemia, perceber o lugar de Deus nesse lugar. E aí, quando a gente fala de orações bem decoradas, colocar em prática com o coração e com a vida aquilo que a gente fala. Na missa, por exemplo, o Senhor esteja convosco, que a gente responde com muita fé e convicção, Ele está no meio de nós. Então, Deus sempre faz questão de mostrar para a gente que Ele está no meio de nós. Deus não está ausente, Deus não está distante. Esse Deus dos desenhos mais elaborados, de um Deus nas nuvens, um Deus tão distante, né? Eu acho que se nós fizermos o exercício de sentir Deus dentro de nós, como dizia Santo Agostinho, né? Te procurei por tanto tempo, estava fora e não te achei, e só encontra quando busca dentro, e aí a gente vai encontrar Deus acalentando, Deus segurando, Deus nos médicos que lutam incansavelmente para salvar vidas, e Deus que sofre junto, é um Jesus que sofre junto, é uma Maria que conhece como mãe, conhece todos os seus filhos, as necessidades dos filhos, e que intercede. Acho que buscar esse exercício de perceber Deus junto de nós, e aí a gente vai percebendo a misericórdia de Deus, aí a gente vai percebendo que só conseguimos nos manter vivos até aqui, porque Deus é conosco. Acho que isso é muito importante para a gente ter em nossa mente. Eu creio que você toca nesse ponto tão importante que, às vezes, a fé que nós temos é uma fé de recorrer a alguém todo-poderoso, né? E a gente se esquece que o que mais se revelou através de Jesus foi a solidariedade. Estar ao lado de quem sofre. E olhando para Nossa Senhora, eu falava para você do momento que talvez ela sofreu e deve ter sofrido com a perda de São José, né? Mas o pior de tudo é quando a gente sofre e se sente impotente. Aí está Maria aos pés da cruz, sofrendo e sentindo-se impotente. Eu acho que isso se assemelha muito, não acha, Alessandro? A essa situação agora de muitas famílias, né? Não posso estar lá no hospital com uma pessoa que está internada, que está na UTI, não posso visitar, não posso enterrar essa pessoa. Ou seja, é um momento assim de uma impotência, né? Que ou ela arranca de dentro de nós uma fé mais profunda,
ou ela pode causar até um certo desespero, uma certa, sei lá, revolta dentro do coração. Eu acho que é o momento da fé, né? Mas essa fé de solidariedade de Deus conosco, não a fé da gente ficar cobrando dele, né? Aquilo que ele, pelo amor que tem a cada ser humano, muitas vezes não pode fazer, né? Eu vejo que é muito importante isso. Aí, da sua experiência, dentro da sua profissão, como é que você vivencia tudo isso? Você que deve estar em contato o tempo todo com a questão da enfermidade de um município, com os problemas que existem. Como é que você sente tudo isso, Alessandro? Como a gente trabalha na área da saúde mental, né? A gente, através da nossa equipe, a gente vem acolhendo casos cada vez mais recorrentes de pessoas depressivas, pessoas ansiosas e pessoas muito tristes. São coisas diferentes também, né? Sim. Pessoas muito tristes, vivendo lutos muito profundos. Mas acho que é momento de unirmos, viu, padre? É momento de nós nos unirmos e buscar essa fé que existe dentro de nós e dar as mãos com fé. Né? Nossa Senhora sempre nos mostrou, através da história, que o que leva, de fato, às transformações do mundo é quando a gente dá as mãos num propósito com Deus. Né? Foi assim na história de Nossa Senhora da Saúde, por exemplo, né? Quando morrem mais pessoas na Europa do que a quantidade que se podia enterrar. Olha que a gente está falando de muitos tempos atrás, quando se abre uma vala comum para fazer o enterro, aí encontra-se, então, uma imagem ali, e todos começam a rezar com o mesmo intuito, e a peste para. Acho que essa coisa de estar junto no mesmo intuito, né? Perceber Nossa Senhora junto. Isso é muito importante. Perceber Jesus sempre junto conosco, aquele que ama o pecador, não o pecado, mas sempre o pecador, que está sempre junto daquele que sofre. Isso é fundamental. A gente vê Maria nesses momentos, a gente vê Nossa Senhora Aparecida, é um exemplo fabuloso, né? Ela se coloca junto daquele que sofre, daquele que se exclui, daquele que é oprimido. Penso que é tempo de nós darmos as mãos e cuidarmos uns dos outros. E aí aqui parece que é um clichê o que a gente vive falando, mas nesse tempo de impotência que o senhor citou no início, que a gente não pode ir lá, que a gente não tem como estar perto, confiar na presença de Deus, na ciência, confiar na presença de Deus no médico, no enfermeiro, no técnico de enfermagem, nas pessoas que estão cuidando, equipe de limpeza, todo mundo faz parte, né? E a gente cuidar um do outro, usando a máscara, evitando a aglomeração. É tempo da gente dar as mãos e olhar para Maria e dizer como Maria faria, como Jesus faria se fosse, né, nesse tempo, vivendo esse tipo de enfermidade, de vírus, de pandemia. Será que eles iam promover festas, baladas? Parece aqui uma crítica, acho que não é muito a intenção, mas a gente não tem como não falar sobre isso, né? Tempo da gente usar máscara, é tempo da gente preservar os outros. O senhor falou no início, né? A campanha de vacinação, ela começa no nosso país, mas de forma tão tímida, por conta da quantidade de doses. Então, nós vamos demorar muito para conseguir ter uma imunidade, o que chama imunidade de rebanho, né? Para que a gente possa dizer assim, a nossa população, de uma forma geral, está, a gente pode dizer, livre de uma pandemia. Enquanto isso, é tempo da gente se cuidar muito. Eu sei que é cansativo, né? A gente conversa muito com as pessoas que nos procuram no serviço, é cansativo, usar máscara, higienização das mãos, distanciamento social, não poder visitar os nossos entes queridos, principalmente os mais idosos, mas é um tempo da gente se redescobrir, da gente olhar para dentro, buscar essa força, junto com essa fé que a gente tem. Agora é hora de dar testemunho de devoto, agora é hora de dar testemunho cristão, agora é hora. Eu acho que você toca num ponto muito importante, Alessandro. Eu acho que a grande virtude do momento, né, não é fé, esperança e caridade, é cuidado. Né? Esse cuidado com o outro, cuidado comigo, né? Isso representa um ato de amor muito grande, né? Que sacrifica a gente, evidentemente, né? Mas esse cuidado, a vida prevalece. Muito mais do que o gosto da festa, do encontro, do abraço, né? A vida prevalece. E se eu amo a minha vida, amo a vida do outro, eu acho que eu vou até começar a fazer uma Nossa Senhora do Cuidado, viu? Ainda não tem esse título, mas Nossa Senhora do Cuidado. Por que Nossa Senhora teve tanto cuidado? Meu Deus do céu, né? Ela e José, o cuidado
de proteger a vida daquela criança, não permitir que um coronavírus chamado Herodes acabasse com a vida daquela criança. O cuidado, entende, em correr atrás dessa criança quando achou que ela estava perdida ali no Templo de Jerusalém, né? Aquela ansiedade de encontrar, de não perder a criança, né? E eu imagino ali em Nazaré o que eles não devem ter tido de cuidado para fazer essa criança crescer em sabedoria, idade e graça. Eu acho que a grande virtude atual para nós deveria ser exatamente essa, né? O cuidado, é a máscara, é a não aglomeração, e é como você dizia, entende? Deixa essa festa para depois, isso não é tão importante para a gente viver, né? A vida do meu irmão, da minha irmã, são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. E, Alessandro, eu estive em Lourdes, né? Eu acho, não sei como você vê, eu acho o grande santuário de Lourdes como o grande santuário, digamos assim, dos enfermos. Trens, carros, ônibus, tudo chegando com enfermos, né? E eles vão ali pegar um pouquinho daquela água da gruta, com uma confiança muito grande na intercessão de Nossa Senhora. Mas eu acho que entra também em Lourdes uma coisa muito bonita, um lugar de muita oração, e a oração cura, né? Eu acho que se a gente, nesse tempo, dedicasse um pouco mais de tempo, espaço para a oração, a gente já começaria a expulsar alguns coronavírus antes que a vacina chegue, você não acha? Padre, você tocou num assunto também bastante importante, que é o cuidado com a nossa saúde espiritual, né? Muitos dos templos do nosso país estão fechados. Eu participo aqui na nossa paróquia, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, e nossa comunidade está fechada desde quando foi declarada a pandemia, né? Só a matriz da cidade está funcionando, com um número muito restrito de pessoas, a grande maioria do povo está em casa, né? E isso faz a gente refletir muito, principalmente assim, a mim me fez refletir muito, que mexe com teologia, que mexe com liturgia, né? Que de certa forma estava à frente na comunidade, junto com a minha esposa, que a gente, em grandes momentos, a gente fica muito preocupado, né? Como o senhor disse no início, com as fórmulas prontas, com as orações prontas, com a liturgia perfeita. Liturgia perfeita é aquela do céu, né? E o quanto nós agora precisamos colocar para fora mesmo essa fé que brota de dentro, né? Essa coisa que vem de dentro de nós, a oração, que acho que é aquela que Jesus fala assim, olha, quando você quiser rezar, entra para o teu quarto, fecha a porta, fica ajoelhadinho lá. Essa é poderosa e às vezes não é tão valorizada, né? A gente fica muito preso aos ritos, não que os ritos a gente queira diminuir os ritos, mas a gente às vezes fica muito preso aos ritos, quando na verdade nós temos a palavra de Deus para nos orientar nas nossas casas. Isso é uma bênção, uma graça muito grande que nós não tínhamos há muito tempo, há um tempo atrás, né? Nós temos a oração que brota do nosso coração, sem fórmulas prontas, com aquilo que a gente está sentindo. Então, é tempo da gente resgatar, sabe? Essa oração, essa coisa profunda que tem dentro de nós, resgatar essa fé e os mandamentos. Amar o outro, amar uns aos outros, né? Amar a Deus amando o outro, porque Deus está no outro também. Deixar Deus gritar dentro da gente e exercitar essa fé com segurança e com responsabilidade, com muito amor no coração. É assim que Maria fazia. Nossa Senhora não andava correndo todo dia à sinagoga nem ao templo, entende? Era a capela da sua casa, né? Era ali trabalhando, rezando. Aliás, como nossos antepassados, minha mãe mesmo, né? Fazia a vida no trabalho e o trabalho ligado à oração quase constantemente. Eu acho que é essa oração que Deus quer, aquela que Jesus recomendou. Parece-me, sabe, Alessandro, que uma das grandes lições que a gente pode tirar desse tempo de sufoco que a gente está passando é, de novo, considerar a casa da gente como um templo da presença de Deus. Tal qual era a casa de Nazaré, né? E não ter vergonha. Ainda hoje, encontrei-me com uma religiosa que falou, Padre do céu, eu queria agradecer você, quero agradecer todo o pessoal aí do santuário, porque olha que consolo que é para a gente poder se reunir ali diante da televisão, a gente rezar, a gente celebrar com vocês, né? Eu falei, que bom que o santuário, você não precisa vir até aqui, ele entra lá, concentra a família, concentra a comunidade e a gente entra em oração, porque sem oração é difícil alimentar a esperança de dias melhores, a esperança de que algo de bom vai sair dessa pandemia, não é mesmo? Sem dúvida, Padre. Eu fico aqui pensando
como que essa pandemia nos fez refletir muito sobre o lugar que a gente ocupa nesse mundo, viu? Aquela passagem que a gente conhece bastante, né, de alguém que quer acumular muita coisa e começa a acumular tanta coisa que tem que comprar um celeiro para guardar mais coisa, e Deus fala assim, deixa de ser bobo, ainda hoje você não vai estar mais com nada disso aí, né? Essa pandemia fez a gente pensar muito. Eu fico recordando também Maria fugindo para o Egito, uma vida, vamos dizer, com a vida organizada dentro daquilo que ela tinha, né, com José, um recém-nascido nos braços, e aí ela tem que fugir, né? É um momento de muito desespero, mas não é um momento de perder a esperança, que são coisas, né, diferentes. É tempo da gente esperançar, da gente ter esperança e seguir convictos de que a gente vai tirar ensinamentos disso. E acho que o ensinamento maior é que nós não somos maiores do que Deus. Deus é que é o Senhor das nossas vidas e que sabe de todas as coisas. É verdade, entende? E você toca em alguma coisa que eu acho muito importante, porque a tentação que muitas vezes a gente tem é a tentação de culpabilizar Deus. Por que Nossa Senhora está deixando? Por que Deus está permitindo isso? O que aconteceu? Será que é castigo do céu que nós estamos passando? É por causa dos nossos pecados? Ou seja, entra um mundo de coisa negativa na cabeça da pessoa, né? Quando a gente sabe que Jesus, quando estava pregando na cruz, ele falou, que castigo do céu que eu estou... Não, ele pegou, transformou num ato de amor, tudo aquilo, né? E redenção para nós, né? E Nossa Senhora, com todas as dores, você não vê nunca Nossa Senhora se lamentando, né? Tadinha de mim, porque, nossa, eu sou a mãe do Filho de Deus, como é que me acontece uma coisa dessa, né? Eu acho que uma das coisas que talvez a gente deveria aprender realmente, não fazer jamais cobrança de Deus, né? Podemos cobrar entre nós, nossas omissões, nossas falhas, mas cobrar de Deus, Deus tem que estar ao lado da gente, a gente pode sacrificar tudo, menos essa presença de Deus, porque perdendo Deus, perde-se tudo. E perde-se Eu costumo dizer para os irmãos aqui, quando a gente conversa sobre, nesses momentos de grande dificuldade, né? Que muitas das vezes se questiona, né? Deus, por que Deus deixou, por que isso, por que aquilo. Eu acho que ao invés de nós questionarmos Deus, é poder tentar compreender Deus, né? E ter essa certeza, como eu disse no início, de que a gente só consegue transpor porque Deus está conosco. Deus está junto, Ele nos ama. Então, é olhar com positividade, né, para Deus e dizer, apesar dos pesares, obrigado, meu Senhor, porque até aqui estivestes comigo, porque até aqui eu aguentei, sei que vou prosseguir a caminhada, porque você está comigo. E isso acho que é uma regra básica do cristão, é não perder a fé, é compreender que apesar de qualquer dificuldade, seja ela qual for e onde for, nesse lugar, Deus estará conosco. Consequentemente, Nossa Senhora também vai estar olhando por cada um de nós. A gente só fica aleijado espiritualmente quando a gente perde a capacidade de amar, né? Aí a gente fica aleijado por dentro. Enquanto não perder a capacidade de amar, qualquer doença que vier, entende? A gente pode dizer, seja feita a vontade de Deus, bendito seja aquele que me deu, aquele que me tirou. Mas eu acho muito importante que talvez, Alessandro, através de tudo isso, do que está acontecendo para a humanidade toda, é possível que haja algo de profecia, você não acha? Ou seja, Deus falando, gente, vocês estão tomando um caminho que não está bem, né? Essa história de vocês quererem tecnologias, ciência de todo tipo, e bens, e coisas mais modernas, papapá. Cadê a vida da criatura humana? Até onde todos estão participando desses bens? Cadê o direito de cada um, entende, ter pelo menos um alimento, um pedacinho de chão para viver? Eu acho que, num certo sentido, como o Papa está emprestando voz também, certamente para o Petro, dizendo, escuta, vamos tentar ser mais fraternos, vamos prevalecer, vamos priorizar a fraternidade, a humanidade entre nós, né? E vamos tentar fazer com que a vida prevaleça, né? Como Jesus dizia, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Eu acho também que poderia perfeitamente dizer, tudo que temos no mundo, o nosso progresso, desenvolvimento, é para o ser humano, é para a vida do ser humano. Se não for para isso, a gente está errando totalmente a rota da história da humanidade e a gente vai vivendo de tragédia em tragédias. Eu acho que tem alguma lição que Nossa Senhora cantou tão bem no Magnífica, né? Ela já lançou o grito dela, não, Deus vai dar uma reviravolta nesse mundo, Ele vai dar um jeito. Perfeito, perfeito. É aquilo que muitas vezes a gente fala, né, em outros lugares onde a gente passa, a gente vem falando, a gente cria coisas, né? Deus nos dá inteligência, nos orienta para a gente criar coisas para nos servir,
mas acaba que a gente vai ficando escravo dessas coisas, né? Veja que coisa bonita num tempo de pandemia, onde a gente não pode estar próximo. Eu tenho a felicidade, né? Estou aqui maravilhado de poder estar participando, levando essa mensagem para os irmãos, através da tecnologia. A forma como nós nos deixamos levar pela tecnologia, e não só a tecnologia, como outras coisas que vão nos escravizando. Acho que é importante a gente pensar que nós fomos nascidos para ser livres, né? Foi para a liberdade que Cristo nos salvou, foi para a liberdade que Deus nos criou, e a gente repensar, como o senhor disse, é tempo da gente parar e pensar, o que eu fiz até agora? Né? Como é que eu estou gastando a minha vida até agora? O que eu tenho? Como é que eu me imagino daqui a 5 anos, se eu continuar nessa bola de neve que eu estou, cada vez mais atarefado, cada vez mais me consumindo, cada vez mais escravo das tecnologias, escravo do dinheiro, que é terrível isso. É tempo da gente parar e pensar o que vale a pena mesmo, se vale a pena mesmo, se não é a família, se não é o convívio com filhos, se não é o convívio com os irmãos, se não é ajudar, ser fraterno, e a gente faz um link e volta para fechar com aquilo que eu disse lá no início, né? Vale a pena ser devoto de Nossa Senhora, vale a pena carregar conosco e botar para fora todas as qualidades de Maria, tudo aquilo que a gente falou, vale a pena ser gente de fé, gente de esperança, vale a pena ser forte, resiliente, vale a pena ser presença amorosa e rosto alegre de Deus, onde as pessoas podem passar e dizer assim, olha, ali tem um cristão. Acho que essa mensagem é bacana. Olhar para a gente e a gente conseguir refletir de que somos cristãos e que somos devotos de Nossa Senhora, porque agimos como Cristo, agimos como Nossa Senhora. Certamente, Alessandro, para nós, eu tenho que a nossa fé cristã é aquela que pode, que tem a possibilidade, tem a força de nos humanizar, nos tornar cada dia mais humanos, né? E na medida que a gente humaniza, o coração se abre para amar, né? O coração se abre para ser fraterno, se fraternizar, e numa dimensão profunda, né? Em que a gente cuida, se preocupa com a vida do outro, não com as coisas do outro, mas com a vida da pessoa, né? E às vezes, né, Alessandro, você que trabalha nessa área da saúde, e nós sacerdotes também passamos por isso, às vezes a gente fica sem palavras, né? Aqui em Aparecida agora houve uma contaminação maior em muitas famílias, muita gente trancadinha em casa, alguns assim quase desesperados, um medo louco de morrer, mas a maioria está superando, graças a Deus, a maioria passa aquele tempo trancadinho, se cuidando, espera. Mas a gente vê quase que o desespero bater a porta da pessoa, né? O pânico tomar conta. Até eu dizia ainda outro dia a uma pessoa, eu falei, escuta, eu acho que você não vai morrer de jeito nenhum de coronavírus, isso aí vai passar, você tem força suficiente, mas é capaz de morrer de pânico. Tal, do desespero, entende? Achando que a família toda ia ser dizimada. No fim, ontem ainda rezamos um terço para agradecer que já tinha superado. Falei, então tá bom. Mas eu acho que é muito importante. E aquilo que você disse, aí esse programa que a gente faz, a TV, pode ajudar demais as pessoas, né? Bendita, eu dizia sempre, bendita a tecnologia que nos veio dar essa pandemia num tempo em que a gente pode se comunicar um com outros, ver-se um ao outro, que coisa maravilhosa, né? E é um consolo, queira ou não queira, né? Aí a inteligência que Deus deu para nós é ótima. O que mais que você gostaria de passar, assim, da sua experiência de fé, da sua experiência de cuidadores? Você gostaria de dizer, assim, uma palavra de coragem, de esperança para todos nós, Alessandro? Padre, eu gostaria de dizer assim, olha, com toda a fé que eu tenho em Jesus, com toda a fé que eu tenho na intercessão de Nossa Senhora, e eu sinto, isso tudo vai passar. Sim. Isso tudo vai passar. Mantenhamos a temperança, façamos o exercício da temperança, que isso tudo vai passar. Deus sempre quis a nossa colaboração. Deus não nos faz de fantoche, né? Ele gosta da nossa colaboração e é tempo da gente colaborar, da gente se cuidar, da gente ter um cuidado com o outro, da gente se cuidar, da gente acreditar nos estudos, acreditar na vacina. É tempo da gente orar mesmo, puxar lá do fundo do coração de que logo, logo isso vai passar e pensar que todas essas mais de 200 mil pessoas que se foram, retornaram para o coração de Deus, de onde um dia saíram, são mais de 200 mil intercessores que nós temos para olhar por nós, para nos dar acalanto. Então, que não percamos a vontade de esperançar em Deus. É a mensagem que eu gostaria de deixar.
Olha, muito obrigado. Entende? Você diz uma coisa que eu gostaria também que todos vocês estão seguindo e ouvindo, guarde no seu coração. Às vezes a morte realmente parece, entende, o fim de tudo. Mas eu fico sempre imaginando as pessoas que estão passando por um sofrimento imenso, entubados, entende? Na hora que eles se entregam nas mãos de Deus, meu irmão, minha irmã, tenha certeza. Eu acho que é o momento. Olha, não consigo falar, Alessandro. Mas é emocionante, padre. É porque a gente sente, de fato, que a gente não está só. É nesse momento que a gente exercita a nossa fé. Né? Eu costumo dizer, a nossa fé, ela não é uma fé de aparência. Não pode ser uma fé de aparência. Pelo contrário, ela é uma fé de vivência. Exato. É na hora que o bicho pega mesmo. Lembra da palavra de São Paulo? É quando sou fraco que aí me torno forte. É quando caio que aí eu percebo a força para levantar. É agora que é hora de exercitar a fé. Toda aquela Eucaristia, e eu tiro agora por nós aqui na nossa região, não estamos tendo a oportunidade da Eucaristia, das espécies eucarísticas, né? Agora é hora da gente ser eucarístico. É hora, como o Papa Francisco tanto diz, né, sermos mais eucaristizados, mas não no sentido apenas de comungar, mas de fato ser presença real do Cristo no meio da sociedade, ser luz no meio das trevas. E aqui eu chamo, padre, principalmente os leigos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Sejamos luz no meio das trevas, sejamos sal onde não tem sabor, sejamos alegria e amor onde esses sentimentos estão ficando esquecidos. Penso que é tempo de nós nos amarmos mais, de sentirmos mais a presença de Deus. É tempo da gente pensar que nem mesmo a morte é capaz de ser o fim. Né? A morte não é o fim. Não quando a gente tem fé. Por isso que eu estava imaginando, não consegui falar, porque eu fiquei com medo que chegasse a minha vez, sabe? Mas eu imagino sempre que Nossa Senhora está tomando esse pessoal pelas mãos, está conduzindo, né? Então a gente não imagina a pessoa no cemitério, no velório. Eu imagino a pessoa com as mãos dadas a Nossa Senhora, levando para o reino do seu filho, né? E aliviando toda essa dor, todo esse sofrimento pela qual as pessoas estão passando. Então a gente enxerga para lá da morte, para lá do cemitério, para lá do velório, e a nossa fé, ela nos lança para um horizonte muito maior. Alessandro, quero agradecer de coração esse bate-papo que passa tão depressa, viu? Mas que bom poder ter conversado com você, que bom ter o seu testemunho, a sua força, né? E realmente continue firme aí como membro da nossa Academia Marial, né? E sendo um missionário mariano, onde quer que você esteja, seja um bom missionário de Nossa Senhora. Eu que agradeço muito o convite da Academia Marial para participar desse momento. Não vejo a hora de poder estar aí novamente, visitando esse espaço maravilhoso, celebrando com os devotos. Isso renova a nossa fé no Santuário Nacional de Aparecida, né? Agradeço muito, em nome, inclusive, de toda a nossa comunidade aqui de Rio das Ostras, comunidade dos irmãos devotos de Nossa Senhora que temos aqui, a comunidade grande. Agradecemos o convite, estamos abertos, esperamos aí que dentro em breve a gente possa conversar um pouco mais, mas quem sabe de forma presencial, né? Quando isso tudo passar. Se Deus quiser. Um grande abraço para você, uma grande bênção para você, para a sua família, mas também para todos aqueles de quem você cuida aí no seu município, né? Nossa Senhora estenda o seu manto, cubra todos com o seu amor materno e ela nos encha de muita esperança, de muita confiança. E é isso, meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado por esse momento que você está aí conosco nesse Magnífica. Que possamos um dia cantar com Nossa Senhora Magnífica, de um grande agradecimento de termos superado esse tempo de provação. Ela vai nos ajudar. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado.